Já sabemos que existem os três grandes inimigos da nossa alma. Na parábola do semeador, contada e explicada por Cristo Jesus em Marcos, no capítulo 4, do versículo 3 ao 20, nós encontramos esses três inimigos que lutam, que tentam impedir a recepção da semente da palavra de Deus, o crescimento da mesma e, consequentemente, a frutificação dela. Então, assim nós lemos em Marcos, no capítulo de número 4, na parábola do semeador. Versículo de número 3, Jesus disse: saiu o semeador a semear. Versículo 4, enquanto lançava a semente, uma parte caiu à beira do caminho e vieram as aves e a comeram. E na hora de explicar, nos versículos 14 e 15, olha só o que Jesus diz: o semeador semeia a palavra. Alguns se encontram à beira do caminho, onde ela é semeada, apenas a ouvem. Vem Satanás tirar a palavra neles semeada. Veja bem que aqui os pássaros simbolizam Satanás, que vem para arrancar a palavra em nós semeada. Por que ele quer arrancar? Porque ele não quer que nós nos salvemos pela palavra de Deus. Então esse é o inimigo da nossa alma, conhecido como Satanás, diabo, demônio, Lúcifer. Esse ser maligno e espiritual, diz o Catecismo da Igreja Católica no parágrafo 391, era um anjo bom, criado por Deus, mas se tornou mal por iniciativa própria. E por isso foi banido da presença do Altíssimo, foi precipitado, juntamente com os demais anjos rebeldes. Mas apesar de Satanás ser muito poderoso, ser maligno e ainda nosso inimigo, nós não podemos ser dominados de medo dele. Até porque o fato de ele ter sido precipitado por Deus mostra que ele não pode nada contra Deus, pois Deus é todo poderoso. Então já de cara eu preciso te dizer que para que nós não sejamos vencidos por ele, nós precisamos nos unir ao Deus Todo-Poderoso. Pois um santo da igreja vai dizer que o demônio teme uma alma unida a Deus como ao próprio Deus. E Satanás quer atingir a Deus, levando à perdição a sua criação de amor, que é o homem, que sou eu, que é você. É o diabo quem aparece na figura da serpente, tentando o homem em Gênesis capítulo de número 3. E ao o homem ceder à tentação, o pecado entra na humanidade. E desde lá, o diabo trabalha constantemente para levar o homem ao inferno. No próprio capítulo 3, versículo 15, nós vemos uma profecia de que sempre haveria uma inimizade entre Satanás e a mulher, entre Satanás e a descendência da mulher, que é Cristo, entre Satanás e aqueles que seguem o descendente, que é o próprio Cristo. Sempre haverá. Sabedoria, capítulo 2, versículo de número 24, vai dizer que foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Lá em Jó, no capítulo de número 1, nós vemos Satanás se apresentando a Deus, questionando a fidelidade de Jó. Em João, capítulo 8, versículo 44, Jesus chama o demônio de homicida desde o princípio, pois ele nos quer matar, e quer matar principalmente espiritualmente, muitas vezes até fisicamente. Em 1 Pedro capítulo 5, versículo de número 8, olha só o que está escrito: sede sóbrios e vigiai, vosso adversário, ele é o nosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós constantemente, como um leão que ruge, buscando a quem devorar. Um leão faminto, furioso, que ruge, querendo nos devorar. Basta que demos uma brecha para que ele consiga o seu intento. Versículo 12 de Apocalipse 12 está escrito: ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, de grande ódio, sabendo que pouco tempo lhe resta. Pouco tempo tem ele para realizar o seu trabalho, e dentro desse pouco tempo ele vai trabalhar muito. Lá embaixo, olha só o que está escrito, versículo 17. Este então se irritou contra a mulher e foi fazer guerra ao resto de sua descendência, aos que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E veja que o texto faz questão de afirmar que ele se irritou, se encheu de ira. E o alvo principal dele são aqueles que estão buscando ao Senhor com todo o coração. Porque o propósito de Satanás, uma vez que ele não pode mais se arrepender, uma vez que o destino dele já está selado, o propósito dele é nos levar para o mesmo destino que ele.
E nós não podemos morrer de medo do diabo, mas também nós não podemos ignorá-lo. O apóstolo Paulo escreveu assim em 2 Coríntios capítulo 2, versículo de número 11. Não quero que sejamos vencidos por Satanás, pois não ignoramos as suas maquinações. Efésios 4, 27, o apóstolo Paulo volta a dizer, não deis lugar ao diabo. E para que nós possamos o vencer, nós precisamos reconhecer que a sua principal arma é a sua esperteza maligna. Em 2 Coríntios, capítulo de número 11, versículo 3, olha só o que o apóstolo Paulo escreve. Mas temo que, como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim se corrompam os vossos pensamentos e se apartem da sinceridade para com Cristo. Para que nós possamos vencer o diabo, nós precisamos, como eu disse lá atrás, permanecer em Deus e permanecer em santidade. Pois se vivemos em pecado, nós vivemos debaixo do domínio dele. Lá em 1 João capítulo 3, versículo de número 8, está escrito que aquele que peca é do demônio. Outra coisa, para vencermos ele, se ele é a mentira, nós precisamos combatê-lo com a verdade. E qual é a verdade? A palavra de Deus. João 17, 17. A tua palavra, Senhor, é a verdade. Quando o diabo tentou Cristo no deserto, em Mateus capítulo 4, diante de cada tentação que o diabo lançava, Cristo respondia, está escrito, está escrito, está escrito. Lá em 1 João capítulo 2, versículo de número 14, está escrito, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Então nós precisamos conhecer a verdade de Deus através das Sagradas Escrituras. Precisamos conhecer a palavra de Deus contida no magistério, contida também na tradição da igreja, para que nós não sejamos ludibriados, não sejamos enganados e vencidos pelas mentiras e enganos do diabo. Para vencer o diabo, nós precisamos nos revestir da armadura de Deus que está descrita lá em Efésios capítulo de número 6. Precisamos combatê-lo, resisti-lo. Lá em 1 Pedro capítulo 5, versículos 8 e 9 vai dizer, sede sóbrios e vigiai, resisti o diabo, firmes na fé. Tiago capítulo de número 4, versículo de número 7, nos chama a nos colocar em submissão a Deus e nos, ao mesmo tempo, chama a resistir ao diabo, pois assim nós o vencemos. E acima de tudo, nós precisamos contar com a graça de Deus. Lá em 2 Tessalonicenses 3,3 está escrito, o Senhor é fiel, Ele há de vos dar forças e vos preservar do mal. Acima de tudo, o Senhor nos dá a graça de vencermos o maligno. Deus abençoe, até o próximo vídeo, em nome de Jesus.